Olá pessoal, então continuando a nossa aula falando sobre o átomo, a estrutura do átomo, mais especificamente sobre a história do átomo e os vários cientistas que propuseram diferentes modelos para compreender como seria a estrutura do átomo. Na aula passada nós vimos aí, né, o modelo do Thomson, certo? Modelo do Thomson, que ele fez baseado em experimentos utilizando a ampola de Crookes, tá? Hoje nós vamos continuar falando aqui sobre os modelos atômicos e vamos falar de um outro modelo atômico, que é o modelo de Rutherford, tá bom? Então, aqui no livro de vocês, na página 304, ele diz o seguinte: o modelo de Thomson se tornou histórico, pois foi a primeira vez que um cientista afirmou que o átomo seria formado por cargas elétricas de duas naturezas, uma positiva e outra negativa. Suas descobertas foram tão importantes que recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 1906. Nessa mesma época, final do século XIX e início do século XX, vários cientistas realizaram experiências com tubos de raios catódicos, contribuindo para a descoberta, o estudo e o entendimento das propriedades do átomo e de fenômenos radioativos. Então percebam que depois da invenção da ampola de Crookes e dos experimentos realizados tanto pelo William Crookes quanto pelo Thomson, vários outros cientistas se interessaram por esse ramo de pesquisa e continuaram os estudos acerca da estrutura da matéria. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, ao entrar em seu laboratório, que tinha as luzes apagadas e uma ampola de Crookes coberta por um papel cartão preto, descobriu que uma placa de um material chamado platinocianeto de bário começou a brilhar quando a ampola foi ligada. O material era fluorescente, ou seja, emitia luz quando estimulado por uma fonte de energia e parava de emitir quando a fonte era desligada. Isso é a definição de material fluorescente. Ele emite luz quando recebe alguma fonte de energia, né? Assim, Röntgen concluiu que os raios que atingiram o material eram provenientes da ampola. Então, ele deduziu que a fonte de energia aí para esse material fluorescente seria a própria ampola de Crookes, né? Os raios produzidos na ampola de Crookes. Depois de vários testes, percebeu que o raio não era desviado por certas propriedades elétricas, diferente dos raios catódicos, né? Que eram desviados aí por campos magnéticos e campos elétricos. Esses raios que vinham da ampola de Crookes, eles não eram desviados por cargas elétricas, né? E aí o que ele deduziu, né? Podendo até mesmo passar pelo corpo humano e sensibilizar uma chapa fotográfica. Então ele ainda percebeu que esses raios tinham a capacidade de atravessar o corpo humano, certo? Em um teste, aplicou o raio na mão de sua esposa e conseguiu ver seus ossos. Então, em um dos testes, né, ele descobriu que esse raio conseguia atravessar o corpo e fez isso na mão da esposa. Percebeu que ele poderia observar os ossos da mão da esposa dele. Por não saber exatamente o que era esse raio, Röntgen o chamou de raio X. X porque ele não sabia o que era. E aí, né, então a partir dessa observação do Röntgen, que foi meio que ao acaso, ele descobriu o raio-x, que até hoje nós utilizamos na medicina, né, como exame diagnóstico. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1901 por essa descoberta. Então, essas descobertas levaram o cientista francês Henri Becquerel, em 1896, a fazer alguns testes com substâncias fosforescentes. Lá o Röntgen utilizou uma substância fluorescente, ele descobriu o raio-x devido a uma substância fluorescente. Aqui não, o Becquerel utilizou substâncias fosforescentes. O que é uma substância fosforescente? Ele dá a definição aqui, ó. Substâncias que emitem luz após receber energia de uma fonte e continuam emitindo essa luz por um tempo, mesmo se eu retirar essa fonte de energia, certo? Para verificar se elas também emitiam raio-x. Então, como o
o Röntgen utilizou um material fluorescente, o Becquerel foi observar se os materiais fosforescentes também emitiam esses raios X. No experimento, guardou esses materiais junto de alguns filmes fotográficos, descobrindo acidentalmente que o urânio, componente do material, poderia alterá-los. Então, o Becquerel, através desse seu experimento para ver se os materiais fosforescentes também emitiam raio-x, ele acabou descobrindo que o urânio ele emitia um tipo de radiação que não era igual ao raio-x, ele era diferente do raio-x, certo? Aí vamos continuar aqui. Em 1898, o casal de cientistas Marie Curie e Pierre Curie concluiu que a observação de Becquerel mostrava que o urânio era um elemento radioativo. Então, Becquerel fez essa observação e esse casal, né, esses dois cientistas, a Marie e o Pierre Curie, eles perceberam que o urânio ele tinha a capacidade de emitir radiação, que ele era um elemento radioativo. Assim, eles descobriram a radioatividade, certo? Então tá aí, ó, a descoberta da radioatividade, emissão de energia realizada por átomos, que em virtude de sua instabilidade causa sua transformação em outro átomo, rendeu a Becquerel e ao casal Curie o Prêmio Nobel de Física em 1902. Então eles três, né, esses três cientistas receberam o Prêmio Nobel devido à descoberta do fenômeno da radioatividade, em que alguns elementos, né, algumas substâncias, elas têm a capacidade de emitir radiação ionizante, extremamente energética, extremamente poderosa e muito perigosa, certo? Como eles descobriram esse fenômeno, né, eles receberam aí o Prêmio Nobel com a descoberta da radioatividade. No início do século XX, em 1911, o físico e químico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento considerado fundamental para a compreensão dos modelos atômicos. A ideia de Rutherford era comprovar se o átomo era realmente maciço. Se você parar para observar os modelos atômicos de Leucipo e Demócrito, de Dalton e do Thomson, todos os três modelos eles propunham que o átomo seria maciço, não existiria espaços vazios dentro do átomo. Então, lá no Dalton, por exemplo, o átomo era semelhante a uma bola de bilhar, maciça, indivisível, indestrutível. No pudim de passas do Thomson, ele também era maciço, ou seja, ele não tinha espaços vazios. Então, o Rutherford ele queria comprovar essa teoria dos diferentes modelos atômicos, né, lá do Dalton e Thomson, de que realmente o átomo era maciço. E continuando aqui, ó, ele então elaborou uma montagem em que seria possível bombardear uma lâmina de ouro muito fina com partículas radioativas já conhecidas na época. Lembra que a Marie Curie, o Pierre Curie e o Becquerel tinham descoberto a radioatividade. Então, o que o Rutherford vai fazer? Ele vai pegar uma lâmina de ouro, né, onde existem átomos lá de ouro, né, do elemento químico ouro, e vai bombardear esses átomos de ouro com uma partícula radioativa, né, mais especificamente com a partícula alfa, que na época já era conhecida. Essa partícula alfa, ela tem determinadas características, certo? A principal característica que importa para a gente compreender o funcionamento e as deduções a partir do experimento de Rutherford é que essa partícula alfa ela é de natureza positiva, ela tem carga elétrica positiva. Então vamos lá. Então ele elaborou uma montagem que seria possível bombardear uma lâmina de ouro muito fina com partículas radioativas já conhecidas na época, a partícula alfa. Os estudos do casal Curie já indicavam que o elemento polônio era um emissor dessas partículas. Então, polônio aí, né, um elemento radioativo, ele emitia essas partículas alfas. O experimento elaborado por Rutherford é ilustrado na figura a seguir. Uma fonte radioativa emite diferentes partículas
alfa, beta e gama, em direção a uma placa de ouro, que atingem uma película de filme fotográfico posicionada ao redor do alvo. Então aqui dentro é uma caixa de chumbo que contém um elemento radioativo, o polônio. Essa caixa de chumbo, né, ela tem um único furinho. Nesse furinho, né, atravessam a radiação alfa, as partículas alfas, que são liberadas pelo elemento radioativo polônio. Essas emissões alfa vão atingir essa folha de ouro e vão gerar uma impressão nessa chapa fotográfica que está ao redor da placa de ouro, certo? Aí o que ele observou? O que o Rutherford observou do seu experimento? De acordo com o experimento, o Rutherford fez as seguintes observações. A maior parte das partículas alfa passou pela lâmina de ouro sem qualquer dificuldade, como se ela não existisse. Olha só que curioso. Pô, se os átomos são maciços, o que era para acontecer com essa partícula? No mínimo, ela tinha que ser desviada, né? Bater no átomo maciço, ela tinha que ser desviada, ela tinha que sofrer algum tipo de desvio. Mas olha só, a maior parte dessas partículas, né, dessa radiação alfa, ela passou direto sem nenhuma dificuldade, como se não tivesse esbarrado em nada, como se nem existisse a folha de ouro. A segunda observação, uma pequena parte passou pela lâmina de ouro, mas sofreu algum desvio. Então, passou, mas desviou um pouquinho, certo? Ela não passou completamente reta, ele desviou um pouquinho. E uma parte muito pequena não passou pela lâmina de ouro e ricocheteou. O que quer dizer? Ela bateu e voltou, certo? Então, ela bateu em alguma coisa realmente maciça, né? Em algum tipo de obstáculo, beleza? Então, vamos lá. Com base nesse experimento, Rutherford propôs que o átomo seria formado em sua maior parte por espaços vazios. Por que em sua maior parte por espaços vazios? Porque a maior parte das partículas alfas passaram direto, sem sofrer nenhum desvio, sem nenhuma dificuldade. Então, quer dizer que dentro do átomo existiam grandes espaços vazios. Assim, rompeu com a ideia de que a matéria era maciça. Em sua descrição, o átomo seria formado por duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo, região muito pequena, estariam partículas positivas chamadas prótons. Como é que ele chegou a essa ideia? Por que ele chegou a essa conclusão? Porque uma pequena parte das partículas alfa bateram e voltaram. Então, quer dizer que tinha uma região muito pequena no átomo que tinha a mesma carga elétrica da partícula alfa, porque foi repelido, certo? Que seriam, portanto, os prótons, que seria a localização dos prótons. Então, ele disse, essa região onde estão essas cargas positivas, que são os prótons, eu vou chamar de núcleo. Então, ele disse que o átomo tinha, portanto, uma região muito pequena, que era o núcleo, onde estavam as cargas positivas, que eram os prótons, tá bom? Sabemos hoje que o átomo é de 10 a 100 mil vezes maior do que o núcleo do átomo. O modelo de Rutherford revelou que o átomo não era maciço, que contribuiu para o desenvolvimento da ideia de um modelo planetário, ou seja, de que o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas girando ao seu redor. Na próxima aula a gente continua explicando aí, falando sobre o modelo de Rutherford.